Fala, galera! E aí, pessoal, aqui é o Professor Lobão. Hoje nós vamos falar dos 50 anos que o homem não foi à Lua. Não foi? Ou será que foi? E por que tem gente que fala que não foi? Se o homem foi à Lua, por que até hoje ele não foi para o Sol? Uau! Esse povo é maluco? Será? E antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Nos acompanhe pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Ajudasse a gente aí com uma curtida, com algum comentário, isso é muito importante. Sugira vídeos para a gente. Vê qual é a sua dificuldade e a gente vai tentar te ajudar. Mas aí, galera, será que o homem pisou ou não pisou na Lua? Tem muita gente que fala que não. E essas pessoas que falam que não, inclusive até inventam várias teorias e tem várias hipóteses sobre isso. Fala sobre a bandeira, fala sobre a posição da Lua, fala sobre a tecnologia da época. E isso, pessoal, é chamado de teoria da conspiração. O homem adora uma teoria como essa. Ou você nunca ouviu falar, por exemplo, que Elvis Presley não morreu. Ou que, por exemplo, Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia que era canhoto. Ou então que Michael Jackson era um ET dos Homens de Preto. Nessa expedição Apollo 11, tiveram 300 mil pessoas envolvidas nesse processo. Não foi um estúdio de Hollywood que gravou isso aí. E você vai pensar que esse tanto de gente está mentindo, para quê? Nos dias de hoje, a teoria da conspiração ela ganhou um nome mais robusto, mais bonito, mais pomposo. Ela é chamada de pós-verdade. A pós-verdade nada mais é do que você acreditar naquilo que você quer. Ninguém manda em mim. Eu acredito naquilo que faz parte da minha vontade, aquilo que alimenta, que acalenta o meu coração. Então, se eu tenho convicção numa coisa, se essa teoria ela é importante para mim, então eu não estou preocupado com fatos científicos nem com a universidade. Eu vou seguir isso aí. E hoje em dia na internet você vai ter várias pessoas reunidas e que vão começar a formar essas hipóteses e que vão seguir fielmente. Estamos vendo um momento do chamado obscurantismo científico, aonde nada que é estudado vale mais. Qualquer pessoa pode refutar isso facilmente. Então, assim, você falar que o homem não foi para a Lua com base numa convicção pessoal, isso é a pós-verdade. Vivemos tempos sombrios. O obscurantismo científico assusta as pessoas cada vez mais. Não sei onde vamos parar. A corrida espacial está toda dentro de um período da história da humanidade denominada Guerra Fria, ou Velha Ordem Mundial. Este período vai de 1945 até o final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, e a gente entra na Nova Ordem Mundial. Nesse período havia a Guerra Fria, a disputa entre os blocos capitalista e socialista. De um lado, a mãe União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos. Nesse contexto, o bloco capitalista ou o bloco socialista tentavam provar para o mundo que tinham mais tecnologia do que outro. Com isso, nós vamos ter então uma corrida espacial como uma forma de propaganda para receber adeptos a um dos dois blocos. Então aí a gente vai ter um grande desenvolvimento técnico-científico e nessa corrida espacial a gente tem, inclusive como fruto dessa corrida espacial, a internet, a era digital, o avanço tecnológico dos meios de comunicação, dos transportes, da robótica e da biotecnologia. No começo da corrida espacial, a União Soviética sai na frente, onde ela coloca o primeiro satélite na órbita da Terra, o Sputnik. Esse satélite ele serve como uma grande antena, onde haverá melhoria muito considerável nas comunicações daquele país. Posteriormente, atualmente, melhor dizendo, milhares de satélites estão no ar dos diversos países do mundo. Posteriormente, ela mandou o primeiro terráqueo, o primeiro ser vivo em órbita, foi a cadelinha Laika,
cujas primeiras palavras de um terráqueo no espaço foi au au. E por fim, a União Soviética esteve lá no começo dos anos 60 mandando o cosmonauta Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro homem a estar na órbita da Terra, o primeiro homem a ver a Terra de fora dela. Ela era redonda quando ele viu. Mas enfim, as primeiras palavras do ser humano ao avistar a Terra foram Slobodiaks Bugdifix Astro, ou seja, a Terra é azul. A chegada do homem na Lua está fazendo 50 anos. A época ela foi testemunhada por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Foi uma transmissão muito concorrida e estávamos aí no início das comunicações. Transmissões via satélite era uma raridade, porém esse conhecimento científico foi visto por muita gente e o mundo ficou chocado com aquelas imagens. O homem pisando na Lua, a pegada, a bandeira, a frase: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Para que você tenha uma ideia, apenas o Sul e o Sudeste conseguiram assistir ao vivo essa transmissão, já que as comunicações no Brasil estavam apenas engatinhando, estavam no começo, no início. Muita gente não acreditou, pois havia pouco mais de 7 meses que o Brasil tinha assistido a primeira transmissão via satélite pela Rede Globo, transmitindo as imagens do Papa Paulo VI. Algumas curiosidades a gente pode falar deste ano. Em 1969, Vera Fischer estava nos Estados Unidos concorrendo a Miss Universo. Nessa época, ela era Miss Brasil aqui. O que muita gente não sabe é o nome do segundo homem que pisou na Lua. Foi Buzz Aldrin. Ele participou junto com Neil Armstrong e Michael Collins da missão Apollo 11. Michael Collins ficou na nave girando pela Lua e esses dois, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, desceram na Lua. Neil Armstrong foi o primeiro a pisar e Buzz Aldrin foi o segundo. Outra coisa, Neil Armstrong deixou na Lua um disco de silicone com mensagens otimistas de todos os países da Terra. A do Brasil foi escrita pelo General Costa e Silva. Em 1969, ele disse que esperava paz e harmonia entre todos os povos da Terra, enquanto aqui a gente vivia o feroz AI-5. Ditadura militar. O projeto Apollo 11 mobilizou 300 mil pessoas e gastou 205 bilhões de dólares em valores atualizados. Dinheiro suficiente para poder pagar a dívida externa do Brasil à época e ainda sobrar um dinheiro. Eles tentavam mandar o homem para a Lua e se conseguisse fazer isso, olha só que interessante. Se eu consigo mandar um homem para o espaço, eu consigo mandar uma ogiva nuclear de um lado para o outro da Terra. E assim isso ia fortalecer a Guerra Fria. Então a corrida espacial foi, em certo momento, uma disputa para ver quem que era o mais forte, quem teria o mais poder bélico, Estados Unidos e União Soviética. E nesse processo a tecnologia se desenvolveu bastante e muitas coisas vieram para a nossa vida, como por exemplo a internet, o avanço dos satélites, o avanço da comunicação, tudo isso possibilitando que hoje você assista essa aula do MyGeo na sua casa através de uma plataforma chamada YouTube. E depois de todo esse esforço, tem gente que acredita que o homem não pisou a Lua, usando o seu iPhone, questionando se comunista pode ou não ter iPhone. Você lembra quem começou esse processo todo? Então, assim sendo, nós vivemos no momento da era pós-verdade, como foi dita no começo desse vídeo, onde as pessoas preferem acreditar no que elas querem. Então, a corrida espacial foi a terceira revolução industrial. Então, a internet, a tecnologia que a gente tem hoje à disposição, o próprio iPhone que é usado para transmitir as fake news ou as pós-verdades ou as teorias da conspiração dependem diretamente desse desenvolvimento técnico-científico. Alguns cientistas sociais são unânimes em afirmar que se a corrida espacial não tivesse existido, ou se a Guerra Fria não tivesse existido, talvez a humanidade hoje estaria com uma tecnologia semelhante ali dos anos 70. Todo mundo ali dançando a disco music. Estaria lá.
se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar para seus amigos. Nos sugiram temas para que a gente possa ver qual a sua dificuldade, qual a informação que você está precisando. E de nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado por tudo. Qualquer dúvida, deixe um comentário e até mais, Gel.